Bom dia a todos. O tema da nossa aula hoje é a importância da vacinação nos pets. Então, esse tema é um tema assim, muito relevante. Eu acredito que muitos tutores, né, são os donos de pet, eles têm muitas dúvidas em relação ao protocolo de vacinação. E a questão da vacinação tem muita relação com prevenção. Então, se você faz a vacinação no seu pet, você previne ele de muitas doenças, né, que podem levar esse animal a óbito. Então, quando a gente faz uma vacinação correta nesses pets, a gente proporciona uma vida muito mais longa e saudável para esses pets, garantindo também uma proteção contra as doenças, principalmente as doenças infecciosas, que podem ser transmitidas aí por vírus, bactérias, entre outros micro-organismos, né, aumentando assim, a expectativa de vida desse pet. Então, se existe um protocolo vacinal inicial para um pet filhote a partir de 45 dias de vida, esse protocolo deve ser seguido assertivamente. Por quê? Porque os atrasos nesse protocolo podem deixar uma janela aí para que o vírus, né, possa conseguir ser carreado e ser transmitido aí para esses animais que vão estar desprotegidos. Então, por isso que a gente faz protocolos vacinais aí a cada 21 dias, né? Inicialmente, com 45 dias a gente já começa a fazer, só que lembrando que toda essa vacinação, ela é feita em animais saudáveis. Então, o animal não pode estar doente. Então, a gente recomenda sempre fazer a vacinação com o médico veterinário de sua confiança, porque se o animal estiver doente, ele pode desenvolver alguma alteração pós-vacinal. E a gente observa que muitas pessoas, elas têm medo de vacinar o seu pet. Por quê? Porque elas já tiveram uma cultura anterior, algum episódio ao qual seu pet foi vacinado e ele teve aí alguma alteração pós-vacinação. Então, isso fez com que as pessoas ficassem com medo, né? Com muito medo de vacina e medo de vacinar o pet e ele adoecer. Então, o pet, ele só vai ter alguma alteração se ele já estava doente ou se ele fizer alguma alergia, algum processo raro aí de reação vacinal, né? Se ele for alérgico, fizer algum processo de reação vacinal. Isso sim pode ter alguma questão aí, mas não de levar o animal a óbito se for feito sempre por um veterinário, porque o veterinário vai estar ali acompanhando e avaliando, né, se esse animal está apto ou não para vacinar. A vacinação dos pets, muitas vezes ela é feita de forma correta por um médico veterinário, porém, dependendo da região, a gente ainda observa que mesmo ele sendo vacinado com as 4 doses de virose, por exemplo, ou 3, dependendo do animal, né, da espécie animal, seja cão ou gato, esse animal ainda vem a adoecer. Então, por isso é importantíssimo a vacinação ser feita por um médico veterinário de confiança. Por quê? Toda vez que a gente vai vacinar um paciente, é importantíssimo a gente aferir temperatura, avaliar se o animal está bem, perguntar ao tutor, né, como ele está, está tendo vômito ou diarreia, a paciente está no cio ou não, tudo isso é importante. Por quê? A vacina deve ser feita em um animal saudável, né? Um animal que não tenha doença, ou que não tenha febre, ou que não tenha nenhuma alteração aí, porque toda vacina a gente inocula no animal antígenos para a produção de anticorpos. Esse animal vai produzir uma resposta imunológica para esses agentes que foram inoculados, né? Então, para esses antígenos. Então, é um processo ali de resposta imune que o animal passa e que ele não pode estar doente. Ele deve estar sempre saudável e essa vacinação sempre deve ser feita por médico veterinário de sua confiança. Então, por que é importante essa vacinação, né, nos cães e gatos? Ela preserva a vida desses pets, porque evita que esses pets contraiam doenças, né? Evita a transmissão de doenças, não só de animais para animais, como também para seres humanos. A gente sabe que a raiva é uma zoonose muito importante, né? Ela converte aí para o animal uma imunidade sobre essas doenças, né? Principalmente a vacina para prevenção de doenças. A vacina, ela protege também esse animal e faz com que ele tenha uma vida longa, né? E não expõe esse animal a riscos, né? E aí muitas vezes esse animal também não vai expor outros animais a riscos se ele estiver infectado, se ele estiver doente. Então, um animal que tem vacinação em dias, a gente tem pegado animal aí de 15, 18 anos, né? Que é o protocolo está
totalmente atualizado. Tem que pensar sempre para cada animal, separadamente. Eu atendo bastante animais alérgicos. E existem bastante animais que são idosos. Então, dependendo do animal, eu dou preferência e prioridade para as vacinas mais importantes, que é a de doença e raiva. Muitas vezes a gente não fica fazendo um protocolo tão grande, tão extenso aí de vacinações anuais para um cão que já tem muitas comorbidades, tá? Porque a resposta imune desse animal, ela já é diferente. Então, a gente tem que sempre estar acompanhando, avaliando cada paciente, né? Para ver a necessidade e de acordo com a região que ele mora também, né? Então, se a vacinação não for feita de forma adequada, o animal ele pode estar, de fato, não imunizado, né? E corre o risco de adoecer, mesmo com a carteirinha de vacinação em dia. Porque eu falei para vocês, eu já peguei alguns protocolos vacinais, a qual o tutor veio com o paciente para consulta, o animal estava doente, e ele mostra o cartão de vacina do PET e o cartão está em dia. Só que muitas vezes a gente observa a questão de vacina nacional ou importada, né? A gente tem que ficar bem atento, porque muitas vezes a região que é endêmica, eu ainda percebo que as vacinas nacionais, elas não têm segurado muito. Só que depende do quê? Da procedência, né? Porque a vacina é uma vacina de extrema qualidade. Só que quando ela chega para nós, então ela passou por vários processos, né? Ela veio refrigerada, no isopor ali, e aí ela é guardada em geladeira, temperatura entre 2 e 8 graus. Então, se essa vacina, ela passou dessa temperatura, ou se a pessoa que foi aplicada demorou, né? Depende muito da conservação também, ficar abrindo ou fechando a geladeira muitas vezes. Tudo isso pode influenciar em um protocolo que dê errado, tá? Então, às vezes o animal é totalmente vacinado, tudo certinho, mas deu um erro em algum processo ali do protocolo vacinal desse paciente. Por isso que a gente sempre pede para fazer vacinação sempre com o médico veterinário de sua confiança, porque ele vai estar apto a saber se o animal está doente ou não também, e vai saber quais são as recomendações de vacina de acordo com a região que esse pet se encontra. Aqui, por exemplo, em Jataí, é uma região muito endêmica para as viroses, né? Principalmente sinomose e parvovirose. Eu atendo muito mais cães com sinomose e parvo aqui do que em Goiânia, quando eu estava em Goiânia. Então, eu acredito que seja por conta da questão de animais não vacinados ainda. Existem muitos animais não vacinados, principalmente para vacinas de virose. E aí, a gente sempre reforçando, né, que os médicos veterinários sejam qualificados e aptos a acompanhar o animal e fazer a vacinação, por essa questão de sempre estar atento para ver se o animal está saudável ou não, né, isso é de extrema importância. E outro fator, né, que pode comprometer a resposta imunológica do animal seria a presença de parasitose, né, animal que está com carga de verme muito alta ou com alguma outra alteração de verme, né, com verminose, esse animal ele tem uma resposta um pouco mais lenta e muitas vezes ele não pode ter uma boa resposta aí após a vacinação, tá? E ele pode até apresentar alguns sintomas como diarreia ou vômito, né? Logo após a vacinação. A densidade populacional a qual o animal é exposto também pode influenciar na questão dessa resposta de vacina, visto que os animais estão expostos a um ambiente que tenha incidência de viroses, né, de sinomose, parvovirose, esse animal ele deve ser vacinado o quanto antes, porque quando ele é tirado da mãezinha, ele perde os anticorpos maternos e ele começa a ser ali exposto ao vírus, né? E o quanto antes for feita a vacinação desses pets, seria o ideal para que ele não adoeça. Então, existe uma vacina no mercado que ela chama PUP. É uma vacina que é feita a partir de 37 dias de vida. Então, essa vacina ela é recomendada somente quando o animal é exposto a um ambiente de risco e ele é muito bebezinho, ele é muito filhotinho. Então, a gente recomenda fazer essa vacina em alguns casos. Por isso, essa vacina só previne de sinomose e parvovirose. Se o estado de saúde no dia da vacinação, ou até mesmo o estilo de vida do pet também, né, não tiver muito bom, for um estado comprometido, essa resposta imunológica pode ser ruim também. Se o animal tem passeios, idas ao banho tosa, o local onde ele vive, algumas regiões tem casos de certas doenças endêmicas, né? E muitas vezes o animal pode ter sido exposto
Então, isso pode influenciar aí na questão da resposta imunológica desse animal, se esse animal tem acesso à rua ou não, se ele realiza viagens internacionais, né, para algum país com seu tutor, e entre outros fatores. Então, muitos fatores podem influenciar na resposta vacinal. Por isso que quando o animal chega no consultório, é filhote, eu fico muito preocupada. Eu sou uma das veterinárias que mais se preocupa com o protocolo vacinal de filhote, principalmente. Por quê? Porque o filhote ele não tem uma resposta tão boa se comparado com o cão adulto, que ele foi retirado da mãezinha dele. E quando você começa o protocolo vacinal, você tem que ter certeza que esse animal não está doente já. E muitas vezes a gente é pego ali, né, de surpresa, porque o animal estava doente, você fez um exame de sangue e ele não mostra alteração nem sinal clínico e de repente você vacina, ele apresenta já os sintomas de doença. Então, o quanto antes fizer o protocolo vacinal e pegar um animal de ambiente ali, né, que você tenha certeza que está tudo certinho, está tudo, né, bem cuidado, né, que a mãe foi bem cuidadinha, tudo foi correto, essas são as chances de não ter alterações. Quando a gente vem de ambientes aglomerados ou animais que vieram de canis, a gente tem grande chance aí de ter animais com alguma alteração de doença. Porque esses ambientes são ambientes que já passaram por muitos filhotes, né, muitos animais, e que já tiveram exposição a vírus, né, e alterações aí de sinomose e parvovirose, por exemplo. Então, esses ambientes, a gente consegue ter uma boa desinfecção de alguns vírus, mas tem uns que ficam por muito tempo, né, no ambiente e a gente não consegue ver, né, macroscopicamente o vírus e saber onde que é que foi inoculado o vírus, tá? Então, essa parte é de extrema importância, a parte vacinal de filhotes. A gente tem muitas percas de filhotes com parvovirose e sinomose, e o vírus é alastrador, né, dependendo da imunidade, do estado imunológico do animal e da resposta de cada paciente. A gente não consegue reverter o quadro e muitas vezes o paciente pode virar óbito. Então, essa parte aí de vacinação dos filhotes é uma das partes que eu fico mais preocupada. Eu acho que é importantíssimo a gente iniciar o protocolo vacinal a partir dos 45 dias de vida, e é 45 dias de vida mesmo. Se prolongar para mais, pode dar muito ruim. Tem tutores que chegam e falam, doutora, mas não era com 2 meses que tinha que vacinar ele? 2 meses esse animal já foi exposto a tudo. Provavelmente ele já pegou aí alguma virose, né? E ele tá ali serelepinho, todo brincando, mas ele pode já ter tido exposição ao vírus e a gente vacina o animal, piora muito, tá? Então, essa parte a gente deve dar uma atenção maior e ficar assim bem atento, evitar que o animal ande, né, e saia para a rua, principalmente nesse início, que é o início do protocolo vacinal dos filhotes. Sempre que levar o veterinário, leva o animal no colo, ali não solte, não deixe andar no chão, porque ele corre risco de ser exposto a algum agente, né, e aí de repente ele manifestar a doença. Falando sobre a vacinação contra a raiva, né, a gente teve aí muitos fatos aí de rede social, de internet, falando em relação ao agosto, e que esse período seria um período em que o cachorro louco, né, estaria à solta. Então, teve uma historinha aí, há muito tempo atrás, de que no período de agosto, era o período que as fêmeas elas ciclavam juntas, né? E realmente pode acontecer que a cada 6 meses uma fêmea, uma cadela cicla. É o ciclo comum dela de cio. E os cães saíam, né, pelas ruas para procurar essas fêmeas que estavam no cio. E isso fez com que, em um certo período, os governantes, né, o governo e o Ministério da Saúde, observassem que houve uma incidência maior de raiva há muito tempo atrás, nesse período. E o que foi feito? Foi feita uma campanha, né, de raiva. Então, a partir do mês de agosto, a gente observa que essa campanha ela tem funcionado super bem, né, para a prevenção aí da raiva. E como esses animais saíam atrás dessas fêmeas, e muitas vezes eles podiam estar contaminados ou contagiados ali com o vírus, infectados com o vírus da raiva, eles poderiam transmitir muito mais, né, para uma fêmea ou até para outros cães machos que eles pudessem estar disputando ali essas fêmeas. Então foi feito já a ideia dessa campanha, principalmente a partir desse momento, né, que houve uma incidência
maior aí do vírus, né? Teve uma época, acho que eu ainda atendi em Goiânia, que tinha bastante incidência ainda do vírus até em animais. Muitos animais eram a óbito, e essa, como é uma doença de alto potencial zoonótico, né? Ela pode ser transmitida para nós, humanos, e para os animais também. Então, o governo resolveu lançar de antemão essa campanha e ela tem funcionado até os dias de hoje, né? E assim, aqui em Jataí eles fizeram uma segregação dessa vacina, né? Antes era em um só mês em todos os postinhos. E eu sou uma veterinária que é fiel a essa campanha e já atuo e atendo e ajudo, né? Desde que eu iniciei na área de veterinária. Então, antes eu não tinha formação de veterinária e já participava de campanhas de vacinação ajudando, né? Porque minha mãe é enfermeira técnica, então eu já ajudava a preencher os cartõezinhos lá no postinho. Então, essa parte aí da campanha, eu acho que é algo que ajudou bastante no controle dessa zoonose, mas a gente tem que entender que não somente a raiva, né, como uma doença de alto potencial zoonótico, pode ser transmitida para os animais e para os seres humanos, mas também existem outras viroses que o tutor deve ficar atento e essa não é feita pela campanha do governo, tá? Então, a vacinação contra a raiva ela é de extrema importância no Brasil, visto que ela é uma doença que não está erradicada ainda, né? E se trata de uma zoonose. Acredito que esse ano, ou ano passado, acho que foi esse ano, teve um caso, né, no estado de Goiás, de uma pessoa, tendo essa uma doença de alta letalidade. Então, exatamente por isso a legislação nacional ela torna obrigatória a vacinação anual contra essa grave doença e o governo fornece essa vacina, né? Ela é oferecida não apenas nos consultórios e clínicas veterinárias, né? A gente sempre trabalha com vacinação de raiva importada, mas também programas anuais de vacinação instituídos pelas diferentes prefeituras das cidades brasileiras. E assim, lembrando, pessoal, levem os animais sempre no período mais fresco do dia para fazer a vacinação, tá? E se for fazer pela campanha, testem, investiguem, né? Vejam se esse animal não está doente. Muitas vezes seria importante passar por uma avaliação veterinária, né? Para o veterinário ver se ele está apto a receber a vacinação. Porque as pessoas que fazem as vacinações nas campanhas, eles são profissionais da área da saúde, mas eles não são médicos veterinários. Então, eles não estão ali para consultar o animal, nem para ferir temperatura. Eles estão ali para fornecer a vacinação, né? Que é feita via subcutânea, é bem tranquila de ser feita, mas não é aferida temperatura e nem avaliada esse animal. Por isso que eu acho importante, muitas vezes, né, esse animal ter um acompanhamento veterinário antes de ir para o protocolo vacinal da campanha do governo. Qual que é a vacina, né, doutora? Quais são as vacinações importantes para o meu pet, seja cão ou gato? Então, a gente tem como objetivo de vacinação proteger o animal de enfermidades graves e de alta incidência na região, né? E as vantagens das vacinas é que elas evitam surtos, né, de doenças infecto-contagiosas, prevenindo até zoonose, como eu disse para vocês no caso da raiva. E quem deve realizar é o médico veterinário. Porém, a gente sabe que na campanha do governo não é um médico veterinário, então atestem, né, certifiquem antes se o seu animal está bem e apto a ser vacinado. Para não ter aquela questão de depois falar, essa vacina da campanha do governo, né, mata os animais. A vacina não mata os animais. A vacina é uma forma preventiva, é um ato de evitar que as zoonoses se espalhem, né? Então, se o animal não estiver saudável, ele pode vir a ter alguma alteração pós-vacinal. E aí eu lembro que em Goiânia eu atendi bastante animal uma época aí, da pós-campanha, né, que estavam com alterações, e esses animais realmente eles estavam doentes, tá? E não foi só uma reação vacinal, não. As vacinas essenciais, elas vão ser feitas independente da região onde o animal mora, independente da suscetibilidade de espalhar aí essa doença, né? Independente de qual região esse animal esteja. As não essenciais vai depender da região e da suscetibilidade da doença. Então, para os cães, a gente faz a vacina polivalente, que seria vacina contra as doenças, né? E a antirrábica. Para as não essenciais, a gente tem algumas regiões endêmicas para leishmaniose. Acho importante, né? Cães que sejam soronegativos em áreas endêmicas fazerem, né, e passarem pelo protocolo vacinal da vacina de leishmaniose, que ela é feita a partir do teste
sorológico, né? O teste rápido a gente faz para ver se o animal está sem a doença, né? E apto a receber o protocolo vacinal. São 3 doses a cada 21 dias com reforços anuais. A polivalente, a raiva, tem protocolos diferentes. A polivalente, que é de doença, a gente faz 4 doses a cada 21 dias, a partir dos 45 dias de vida e reforços anuais. A antirrábica, que é uma dose única a partir de 4 meses de vida, né? Com reforços anuais. A vacina do gato é a vacina de virose, que previne contra panleucopenia felina, calicivirose, rinotraqueite, e a gente pode também, né, incluir o protocolo da vacina antirrábica. Tem regiões endêmicas para FIV-FeLV. Eu acho que FIV-FeLV está espalhada, né? É uma doença que afeta muito os gatinhos, né? E deixa eles bem debilitados. Então, a gente já tem aqui um protocolo estabelecido para a vacina de gato, sempre ter entre os intervalos ali a que pegue, que previne FIV-FeLV também, tá? Então, gatinho deve ser feito vacina de virose, 3 doses, a partir dos 45 dias de vida, a cada 21 dias, e reforço e a vacina de raiva, tá? Que é uma dose única, a partir dos 4 meses de vida, e depois reforços anuais. Então, a gente deve sempre conhecer e respeitar o calendário vacinal, que é de extrema importância, né, para a saúde do animal e da população como um todo. E a gente deve sempre também auxiliar o tutor, né, nesse planejamento e cuidado com os pets. Isso é uma responsabilidade nossa, né, como médico veterinário, sempre estar orientando e passando que a vacina é importante, né, que eles podem adoecer, que eles não podem atrasar o protocolo vacinal. Muitas vezes, se eles atrasam mais de 7 dias, a gente tem que começar todo o protocolo novamente, tá? Então, essas são as vacinas de maior importância aí que a gente tem feito nos pets. Existem outras vacinações, doutora? Principalmente gripe de ar, a gente tem feito, né, nos animais braquicefálicos. A gripe é bem solicitada aí, a gente recomenda sempre estar fazendo. A gente agora tem a gripe em dose única, que é via oral, né, bem prática, para os pacientes que são mais tranquilos, né? Dá para ser feita em dose única com reforços anuais. Então, toda vacina ela deve ser reforçada. Não existe uma vacina que é feita dose única quando filhote e nunca mais fazê-la, tá? A gente sempre observa aí que os trabalhos e os estudos, eles pedem reforços anuais. Para nós humanos, a grande maioria das vacinas, elas têm uma duração mais alta, né? De cada 5 a cada 10 anos. A gente também deve reforçar, tá? O protocolo de vacinação. Então, a gente conclui que a vacinação dos cães e gatos, ela é a principal forma de prevenção, né, contra muitas doenças que podem acometer esses animais. E ao vaciná-los, a gente evita a transmissão de doenças aos seres humanos, pois muitas delas têm caráter zoonótico, tá? Então, acho que essa aqui é a principal importância aí da vacinação nos pets, que eu queria passar para vocês. Só que a questão é, não leve o pet para vacinar se ele está doente. Tá febril, tá com vômito, tá com diarreia. A cadela tá no cio. No cio, a imunidade dela tende a cair um pouco, ela tende a ficar um pouco febril, né? A gente evita de levá-la nesses períodos, porque pode piorar o quadro, né, do paciente. O paciente pode ter alterações mais graves. E sempre que for levar, façam consultas regulares, né, com o médico veterinário, pois esse profissional ele vai ser o quê? Capacitado a oferecer a cada animal o melhor protocolo vacinal a ser seguido, garantindo, assim, saúde, né, do pet e longevidade, que é o que a gente observa aí, que os pets estão vivendo muito mais, né, tem atendido muito mais pacientinhos, né, idosos, e esses pacientes aí têm tido uma qualidade de vida muito boa, né, fazendo com que seus senhores possam conviver por muito e muito mais tempo com eles. Então é isso, a questão da carteira de vacinação de cães, eu acredito que está sendo feita. A grande maioria dos animais que são atendidos ao consultório veterinário são cães. A gente sempre está organizando e solicitando a atualização, mas a gente ainda vê muito pouco gato sendo trazido ao consultório veterinário para fazer o protocolo de vacinação. E lembrando que os gatos, como eles têm uma tendência aí, né, a contrair FIV-FeLV, eles devem ser testados, esses animais, né, antes, para ver se eles não têm a doença, para começar o protocolo vacinal. Então, existe um teste que é feito para o gato, né, em específico, que é o teste FIV-FeLV, que todo gato de rua, principalmente, né, aquele gato que estava em um ambiente aglomerado, muitas vezes gato de gatis, né,
A gente sempre pede, seja até um gato bem cuidadinho, né? Que a mãe era tudo ok, tudo vacinadinho. Acho importante, antes de começar o protocolo vacinal dos gatos, testar para FIV e FeLV, principalmente em regiões endêmicas, para a gente ver se esse animal não está doente, para começar o protocolo vacinal. Se possível, até com hemograma antes, né? Com exame de sangue antes, para a gente ver se está tudo bem. Estando tudo bem, aí a gente já começa o protocolo vacinal desses gatinhos, tá? Então, essa foi a orientação e a dica que eu quis passar para vocês hoje, que a vacinação todos sabem que é importante, e há muitos e muitos anos a gente já vem falando, e as campanhas vêm aí anunciando, né, que tem a vacina de raiva, mas eu queria deixar aqui para vocês bem claro que não só a vacina de raiva vai evitar que esse animal adoeça, tá? E morra. Existem vacinas que são extremamente importantes, elas não são fornecidas, né, pelo governo, a gente faz em consultório e clínica veterinária, e a gente percebe que ainda existem muitos animais não vacinados e que vieram a óbito deles por falta de orientação, por falta de vacinação, e é o que eu disse, uma vacina hoje importada, ela é em torno de 60 a 70 reais. Gastos com tratamento para animais doentes fica em torno de 1.000, quase 2.000 reais, dependendo do quadro, né? Se o animal for internado em uma clínica veterinária, ou depende da resposta de cada animal. Por isso que eu falo, prevenir é melhor que remediar sempre, tá? Obrigada.